professor de geografia ambientalista e criou um lava-rápido de carros bem diferente. Eu vou começar com Flávio Bonfá. Você ouvia muita besteira dos alunos quando professor? O tempo inteiro, né? Boa parte. O tempo inteiro, boa parte. A posição do professor, tem muito aluno aqui, ela é um pouco, é sempre complexa pelo seguinte: primeiro, a distância entre a escola e a realidade hoje em dia é abissal. Para começar, que a escola é auditiva e a realidade, a vida do aluno é visual. Né? Ele está acostumado com videogame, com bits e bytes e tudo mais. E entra o professor falando, então, Cabral, numa manhã nevoada, ele já perdeu a atenção ali naquele momento. Mas entendeu? o professor não pode se atualizar? Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um professor de geografia, e de história, e eu era moleque de todo, professor Mesquita, não esqueço nunca o nome dele. Os bons professores a gente nunca esquece, né? E ele fazia o seguinte, ele fazia uma história em quadrinhos, veja como era o visual. Fazia uma história em quadrinhos no quadro negro, enquanto ele contava a história. Aí Cabral saiu, ele fazia as caravelas e não sei o que e tal, fazia os índios e tal. E ficava todo mundo vidrado, quer dizer, ele já tinha inconscientemente a noção da importância do visual. Exatamente. E por que você não fazia algo semelhante? Olha, eu fiz bastante, e fui mais. Eu criei uma escola de oceanografia para crianças. Não sozinho, era uma equipe. Em Angra dos Reis, as crianças iam do Brasil inteiro. Que idade? Tanto faz. Basta que o grupo seja coetâneo. Você não pode misturar criança de 8 com um rapaz de 15 e tudo mais. Eu gostei muito de coetâneo. Sugestivo. E aí rolava um curso de oceanografia no mar mesmo, sem blá blá blá, falando e tudo mais. Mas dentro d'água? Dentro d'água, com fazenda marinha, mergulho, navegação. Professor, que peixe é aquele ali? É tubarão, sai daí. E ele nunca mais esquecia daquilo ali. Tanto que nós denunciamos, eu botei um barco da escola do lado de um petroleiro que estava vazando petróleo. A Globo deu. Uma criança falando, denunciando esse tipo de coisa é uma coisa viva. Mas, de um modo geral, a coisa é complicada. Mas que fim levou essa escola? Tá lá, tá meia boca, mas tá indo. Meia boca não foi incentivada na escola dessa? Depois criei uma em Manaus, Escola da Natureza, também não fui sozinho, era uma equipe, mas fazíamos a mesma coisa na selva. Mas aí já é mais perigoso, né? Bastante. Essa cobra morre? Não, a Amazônia é uma coisa muito vasta, né? Então, para encontrar uma cobra, no Pantanal é fácil, na Amazônia você tem que andar muito, é complexo. Mas a vida é difícil. Uma vez eu estava botando o crescimento vegetativo brasileiro. Botei a natalidade, botei a mortalidade e cheguei no crescimento. Nasce tanto, morre tanto e tal. E do lado de lá o aluno, não é isso não, aquela educação... O que é? Essa mortalidade que você está botando aí não é. Falei, bicho, é do IBGE, isso aqui... Não é. Falei, cara, mas é difícil. E aí ele continuou falando, não, porque ele não tá. E eu parei a aula e falei, cara, cursinho, né? Por que você está falando isso aí? Por que você não concorda? Ele falou, porque na semana passada morreu um tio meu e nós tivemos que pagar não sei quantos mil reais para transportar o cara. Ele achava que taxa de mortalidade é o dinheiro que paga no cemitério. Imagina. E por aí vai. Já me perguntaram qual é o último país da Terra. É o último país do planeta. Além do qual tem o espaço. Bem, mas agora que a gente sabe que a Terra é redonda, graças ao presidente Lula. Mas antes disso tinha o último país, que depois você caía. É verdade. Se o Everest é navegável... Porque o Everest Everest é o quê? Navegável? Navegável. Porque o Everest está subindo, eu estava mostrando. O subcontinente indiano batendo e tal, e a montanha subindo. E esse é o Everest e tal. E ele é navegável, professor?
O quem? Esse Everest aí que você está falando. Então tem situações... Não sei, não entendi até hoje. Eu acho que é uma montanha, como é que pode ser navegável? Navegável. Que mais? Isso é interessante. Cara, tem tanta coisa. Sabe aquela famosa cena da Sharon Stone, né? Que ela cruza a perna. Exatamente. E está sem calcinha. Exatamente. Aconteceram algumas vezes isso aí. De você estar sem calcinha? Eu até que senti vontade, sabe? De ficar assim, mas vendo ali. De cruzar a perna, mas propositadamente para sim. Com intenções de seduzir você? Uma vez esculpiram um giz com um símbolo fálico, digamos assim. E aí veio vindo, aí eu recebi o giz esculpido com aquela forma. E o que eu faço com aquilo? Aí a sala vindo abaixo, eu segurando o giz, aí botei no bolso. E continuei a aula normal. Mas ele começou a crescer no bolso? Olha, ele não, mas depois que eu vi a pessoa que mandou... E a partir disso aí, eu praticamente me desiludi com a escola, sabe? Eu dei aula numa escola chiquetésima lá em Brasília, caríssima. Tentei introduzir algumas coisas, fazia prova pelo Orkut. Todo mundo via a questão de todo mundo. Fiz questão... Você botava as respostas também, não? Não, não funciona, todo mundo via a resposta de todo mundo. Então a cola acabou. Entendeu? Esse negócio de cola, o pessoal deve concordar com isso. É uma certa neurose. A prova é uma coisa mal resolvida. Pois é, mas você aplicava a prova para os pais também? Aplicava. Como Tinha é que era? 8 pontos para os alunos e os 2 pontos era questão para o pai. Ele tinha que responder. E se não respondesse, era 0 e diminuía a nota do filho. Que tipo de pergunta? Olha, era o seguinte, eu botei todo mundo para entrar num site no qual você entra e você ganha R$200 mil, infelizmente fictícios, de ações. Só que o valor é fictício, mas o valor da ação é real. Então você compra, vende Petrobras, faz isso, faz aquilo. Porque a escola, ela é totalmente dissociada da realidade. O aluno chega no 4º, 6º semestre da universidade, e aí que ele começa a ter alguma coisa de empreendedorismo e tudo mais. A escola... Você conhece um conto do Fernando Sabino, que ele tomou, não ganhou 9,5 numa prova? O padre perguntou, colégio jesuíta, o padre perguntou assim, qual é o feminino de pardal? E ele lascou lá, pardaloca, e ganhou 9,5, acertou todas, essa aí ganhou meio ponto. Por quê? Porque pardal, olha que informação importantíssima, admite 2 femininos, pardaloca e pardaleja, olha que coisa maravilhosa. E ele passa a vida inteira tentando encontrar utilidade para isso. Mas ele não foi reclamar do professor? Naquela época não podia. Hoje, o professor é uma espécie de alvo, porque o pai está muito distante do aluno. Mas agora com essa sua prova... E o que aconteceu com essa questão que você passava para os pais? Olha, teve pai que falou... O que a diretoria do colégio achou? Olha, uma diretoria de uma escola particular, é tristíssimo falar isso, mas... O que eles querem? Quem é o bom aluno? É aquele quietinho, que não fica fazendo pergunta, que paga em dia, que o pai não reclama, esse é o bom aluno. É uma espécie de uma pasmaceira intelectual geral, porque tem a pressão do maldito vestibular.